Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Podem se sentar. Muito obrigado pela educação e gentileza dos irmãos. Estamos muito felizes nesta noite, porque estamos juntos adorando e bendizendo ao nome do Senhor nosso Deus. Gratidão a Ele pela salvação das nossas almas, pelo perdão dos nossos pecados e porque temos os nossos nomes escritos no livro da vida. Nós queremos mais uma vez agradecer ao nosso pastor Wellington, pela confiança em nos permitir compartilhar com os irmãos a palavra do Senhor, o que para mim é um privilégio todo especial, uma alegria muito grande. Meus amados, eu gostaria de que juntos nós refletíssemos um pouquinho a respeito de um salmo muito conhecido de todos nós, em especial porque o nosso coral tem um lindo hino e que é a musicalização absoluta deste salmo, ao salmo de número 142. Eu quero convidá-lo a abrir a sua Bíblia neste salmo. Enquanto você vai procurando e vai abrindo a sua Bíblia no salmo 142, eu gostaria que você compreendesse o contexto, que é o pano de fundo na composição deste salmo. Você vai verificar no título do salmo, que a epígrafe diz: Masquil de Davi, oração que fez quando estava na caverna. Existe assim uma certa divergência sobre em que caverna Davi estava quando escreveu este salmo, quando compôs este salmo, que é na verdade uma oração. Adulão, Engedi foi aquela caverna em que Davi corta a orla do manto de Saul, e a Bíblia diz que o coração de Davi doeu por causa disto, uma oportunidade que ele havia tido de liquidar o rei Saul, que o estava perseguindo, e inclusive os seus companheiros disseram: Davi, esse é o momento. Deus colocou o seu inimigo nas suas mãos, e Davi corta a orla do manto de Saul e o seu coração dói, porque a unção de Deus estava sobre a vida de Saul. Este fato aconteceu na caverna no deserto de Engedi. Antes disso, Davi esteve na caverna de Adulão. Na caverna de Adulão ele esteve fugido de Saul também, e ali a Bíblia diz, primeiro livro de Samuel, capítulo de número 22, versículos de 1 a 3, a Bíblia diz que ali se ajuntaram a Davi todos os que estavam como ele, desgostosos, depressivos, inclusive os endividados, e todos aqueles cujo coração estava sombrio, cerca de 400 homens, e a Bíblia diz que ele se fez chefe deles, isto em Adulão. Então, existe uma certa divergência entre os estudiosos em qual caverna teria sido escrito este salmo, ou mesmo é possível até que ele tenha sido escrito ao longo de momentos em que Davi esteve escondido em cavernas, não é? Mas eu tenho para mim que este salmo foi escrito na caverna de Adulão, por razões que não vem ao caso, e eu gostaria de poupar nosso tempo, deixando discussões assim um pouco mais acadêmicas de lado. E o que o Salmo 142 tem de muito precioso é o fato de ter sido escrito por alguém que estava vivendo uma situação de profunda angústia, de profundo sofrimento. Não é um teórico que está escrevendo. Eu li alguma vez em algum livro sobre sofrimento humano,
já não me recordo qual o livro e qual o autor, mas o autor dizia o seguinte: não se pode escrever ou não se pode ensinar sobre o sofrimento humano com um livro na mão, né? Você não ensina teoricamente o que é o sofrimento humano. O apóstolo Paulo, na segunda carta aos Coríntios, no capítulo de número 1, versos 3 e 4, ele diz: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda a consolação, e vem, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados. Paulo está dizendo: eu sofro e sou consolado por Deus, só que o meu sofrimento tem um propósito, para que eu possa transmitir aos outros que também estão em sofrimento a consolação que eu mesmo recebo. A consolação que eu mesmo recebo da parte de Deus, eu transfiro àqueles que estão passando situações como a que eu estou passando. Eu sei o que é isso. Na verdade, até foi aqui no culto um dos cultos comemorativos do nosso Natal, eu me recordo de ter trazido esta reflexão aos irmãos. Na verdade, esse é o sentido da própria encarnação de Jesus Cristo. Jesus sofrer como Deus não toca a minha humanidade, porque eu não tenho a força e nem os atributos de Deus. Agora, Jesus sofrer como homem, o apóstolo Paulo disse que ele não teve por usurpação ser igual a Deus. Fez-se servo, fez-se homem, fez-se servo e submeteu-se à morte humilhante de cruz. Sofreu como homem. Bendito seja o nome do Senhor. Para que eu e você possamos olhar para Ele e saber que Ele passou certamente muito mais do que eu e você enfrentamos nessa vida. Por isso o escritor aos Hebreus escreve que nós não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer de nós. Muito pelo contrário, nós temos um que em tudo foi tentado, mas sem pecado, para que Ele possa nos socorrer em tempo oportuno. Bendito seja o nome do Senhor. No Salmo 142, o autor está escrevendo sobre sofrimento humano, sabendo o que é o sofrimento humano. Ele está escrevendo com base naquilo que ele está vivendo. Ele está nos ensinando uma oração que ele fez no dia da angústia dele. Ele não está ensinando uma oração que teoricamente pode fazer efeito no dia em que alguém teoricamente, hipoteticamente passar uma situação de dor. Ele está dizendo: eu passei isto aqui, e eu orei isto aqui, e Deus ouviu a minha oração. Bendito seja o nome do Senhor. Quem é o Davi, portanto, que chega na caverna? Salmo de número 142, versículo de número 1. Com a minha voz clamei ao Senhor, com a minha voz ao Senhor supliquei, derramei a minha queixa perante a sua face, expus-lhe a minha angústia. Quando o meu espírito estava angustiado em mim, então conheceste a minha vereda. No caminho em que eu andava, ocultaram um laço. Olhei para a minha direita e vi, mas não havia quem me conhecesse. Refúgio me faltou, ninguém cuidou da minha alma. A ti, ó Senhor, clamei. Eu disse: tu és o meu refúgio e a minha porção na terra dos viventes. Atende ao meu clamor, porque estou muito abatido. Livra-me dos meus perseguidores, porque são mais fortes do que eu. Tira a minha alma da prisão, para que louve o teu nome. Os justos me rodearão, pois me fizeste bem. Amém. Em primeiro lugar, o Davi que chega a Adulão, conforme lemos no versículo de número 3, é um homem que tem um espírito angustiado. Quando o meu espírito estava angustiado em mim, então conheceste a minha vereda. Falar em angústia é uma expressão que a gente usa seguidamente, a gente fala e a gente repete, e como eu já disse outras vezes, expressões que a gente usa assim com tanta frequência, às vezes vão perdendo um pouquinho do seu significado. Mas a palavra empregada aqui para angústia tem em uma de suas traduções literais,
para o português a expressão fragilizado. Quando o meu espírito estava fragilizado. Davi estava fragilizado porque ele se sentia sozinho. Ele diz que ele olhou à sua volta e não tinha quem o conhecesse. Ele olhou à sua volta e não viu nenhum amparo, nenhum respaldo. Então ele olhou para Deus. E é interessante porque nós ouvimos que Davi não estava sozinho na caverna. Depois você lê na sua casa 1 Samuel capítulo 22, versos 1 a 3, e você vai ver que não apenas se ajuntaram os endividados, mas a Bíblia diz que a família de Davi soube que ele estava ali e foi estar com ele. Seus pais foram estar com ele. Mas a solidão de Davi era tão grande, e isso acontece. E eu não tenho dúvida que o Espírito Santo de Deus traz esta palavra ao teu coração, porque isso tem se passado com você. Davi estava tão fragilizado, que nem mesmo junto com a família, ele deixava de se sentir sozinho. Você sabe o que é se sentir sozinho, mesmo no meio de uma multidão? Você sabe o que é, mesmo tendo a sua família ao seu lado, com toda a boa vontade, mamãe e papai, os irmãos, os filhos, dispostos até a te ouvir ou a tentar te ajudar, mas mesmo assim há momentos em que mesmo os ouvidos amigos não são suficientes. Mesmo toda a boa vontade, o desejo de quem está à sua volta de te ajudar, não é suficiente. E você entrou aqui nesta noite se sentindo sozinho, mesmo no meio destas milhares de pessoas que te cercam. Davi estava fragilizado não só porque estava sozinho, mas Davi estava fragilizado porque olhava para o seu passado, tocando para o rei Saul, enfrentando batalhas épicas. Davi olhava para o seu passado de o queridinho da nação, o grande jovem promissor. Ele olhava para esse passado com uma nostalgia patológica, sabe aquela coisa do tipo, eu era feliz e não sabia. Eu tinha tanta coisa boa e não sabia. Olhar para o futuro com um pessimismo paralisante. Eu era feliz e não sabia, e o meu futuro eu vislumbro tão tenebroso que eu não tenho nem ânimo de tentar tomar alguma iniciativa para mudar a minha história. Estar fragilizado é se sentir hipersensível. Todos nós já vivemos fases e momentos da nossa vida em que um pisão no seu pé é suficiente para te fazer sentir a pior criatura do mundo. Se pisou no meu pé por algum motivo específico, se esbarrou por mim na escola, se esbarrou por mim no colégio, se esqueceu de me cumprimentar, tem alguma coisa aí. Teorias da conspiração. O mundo está me perseguindo. Ontem eu recebi uma figurinha, um desenho de... não é sketch, não é? Esqueci o nome. E é um casal saindo da igreja, e a noiva falando assim para o noivo: não gostei da forma como você disse aceito. E embaixo está escrito assim: começou. Hipersensibilidade. Tudo o que acontece à sua volta, tudo o que dizem para você tem algum significado, e algum significado maligno, ruim. Estão me perseguindo, estão querendo o meu mal. Um porco-espinho emocional. Isso é estar fragilizado.
Mas o Davi que está na caverna não é apenas um homem fragilizado, porque ele diz um pouco mais, ele diz: no caminho que eu andava, esconderam-me um laço. Laço aqui é sinônimo de armadilha, e por óbvio, uma armadilha, para ser efetivamente uma armadilha, precisa estar escondida. O Davi que está em Adulão é um homem que se sente traído, e não é para menos. Depois você dá uma lida na sua casa, no capítulo 16 do primeiro livro de Samuel, e lá você vai encontrar o relato de como Davi chegou ao convívio íntimo de Saul, porque Saul era perturbado por um espírito, e estava procurando alguém que pudesse ajudá-lo, e indicaram a Davi: olha, é um homem, é um jovem sisudo, um homem de guerra, e ele tem a presença de Deus na vida dele, e quando ele toca, o ambiente, a opressão vai embora. E Davi foi ter com Saul, e a Bíblia diz que Saul mandou dizer a Jessé: olha, deixa esse rapaz aqui estar perante mim, dando a entender que se ele não morava nas mesmas dependências que Saul, ele estava pelo menos à disposição de Saul em todo o tempo. E a Bíblia não dá relatos detalhados, mas nos permite raciocinar que certamente muitas e muitas vezes Saul deve ter levantado perturbado no meio da noite, Saul deve ter se sentido oprimido nas horas mais impróprias do dia. E quantas vezes provavelmente Davi não foi chamado às pressas, na hora do seu descanso, na hora do seu lazer, ou na hora, enfim, que ele estivesse, em que ele quisesse fazer qualquer outra coisa menos tocar para que Saul fosse liberto. E quantas vezes ele não socorreu a Saul? E o que ele podia esperar de Saul senão gratidão, senão apego? E o que ele recebe de Saul? A inveja maligna e a perseguição. Aliás, depois lê na sua casa aquele episódio da caverna de Engedi, quando Davi corta a orla do manto de Saul. É um dos diálogos mais lindos que a Bíblia relata, entre Saul e Davi, em que Saul diz a Davi: olha, eu sei que você é um ungido de Deus, e eu sei que o reino de Israel há de ser firme nas tuas mãos. E ali Saul, embora perseguindo a Davi, ele abençoa a Davi. É impressionante, é um relato bíblico lindo. Ele podia esperar de Saul apenas carinho e gratidão, e o que ele recebe é perseguição. O Davi que está em Adulão, não apenas se sente traído, mas ele diz que ele olhou à volta de si e não havia quem o conhecesse. Ele também se sente um anônimo, ele se sente mais um rosto na multidão, ele se sente alguém sem nome. E ele termina dizendo: ninguém cuidou da minha alma. Ninguém cuidou da minha alma. E eu fiquei pensando sobre essa expressão, porque ele perdeu muita coisa. Ele perdeu o conforto do convívio com o rei. Eu imagino que ele devesse ser muito bem tratado, ele devesse ser muito cuidado. Ele era o pajem de armas de Saul, né? Alguém que andava juntinho, um assessor direto de Saul. E ele deveria ser tratado com todos os quitutes reais, com todo o conforto. Devia ser assim, paparicado. Mas ele não diz que ele sente falta das iguarias que Saul comia, ele não sente falta da escolta, da proteção que ele tinha quando ele convivia com Saul. Ele diz que ele sentiu falta de alguém que cuidasse da sua alma. Agradeça a Deus porque tem alguém cuidando da sua alma. Porque no dia da caverna, o que faz diferença é alguém que cuida da sua alma. Quem é que cuida da sua alma? Quem é que cuida da sua alma? Carta aos Hebreus, capítulo de número 13, no verso de número 17. Se você puder, abre aí sua Bíblia.
O escritor diz assim: obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque o quê? Velam. Velar é cuidar. Velam pelo quê? Por vossa alma, como aqueles que hão de dar conta delas. Eu sei que você deve ter pensado, é Deus que cuida da sua alma. Sem dúvida é Deus que cuida da sua alma, mas Deus usa alguém para cuidar da sua alma. Você tem um pastor que cuida da sua alma. Agradeça a Deus pela vida do seu pastor, porque ele cuida da sua alma. Porque há muitos que se interessam em cuidar do ego de quem está ouvindo. Se preocupam em dizer aquilo que quem está ouvindo quer ouvir ou gosta de ouvir. Gostam de cuidar do exterior. Não são todos que estão dispostos a cuidar da alma, porque cuidar da alma é sinônimo de cuidar da salvação. E você tem ouvido aqui, domingo após domingo, entra ano e sai ano, você tem ouvido o seu pastor cuidar da sua alma. Quando há necessidade de uma pequena correção, de uma exortação, você escuta. Às vezes talvez você até pense, olha, isso parece antiquado, isso parece que não se encaixa muito bem, só que ele está cuidando da tua salvação, como alguém que vai dar conta diante de Deus. E um dia, se você estiver na caverna, você não vai sentir falta de alguém que cuidou do seu ego. Você vai sentir falta de alguém que cuide da sua alma. Bendito seja o nome do Senhor. Valorize o seu tempo neste lugar. Valorize o lugar que o Senhor te colocou. Este é o melhor lugar do mundo para você, enquanto for o centro da vontade de Deus para a tua vida. Bendito seja o nome do Senhor. As coisas que não são essenciais, que não são prioridade, deixe que elas sejam secundárias. Preocupe-se com o que é essencial, e o essencial é o cuidado da tua alma. Bendito seja o nome do Senhor. Esse é o Davi que está em Adulão. É alguém que se sente traído, se sente sozinho mesmo no meio da multidão. É alguém que sente a sua alma sem cuidado, sem amparo. Mas aí vem a receita. O que fez Davi em Adulão? Porque a Bíblia fala que ele entrou em Adulão, na caverna, com todas estas características negativas. Lá se juntaram a ele 400 tão lascados como ele. O que é o natural do ser humano? Numa situação como essa, vamos chorar junto as nossas mágoas, não é? E ali todo mundo se afunda de vez. Isso não é o natural? Procura qualquer boteco de esquina aí, você vai encontrar uns afogando as mágoas com os outros. Só que não é isso que acontece, porque a Bíblia diz que Davi sai de Adulão, o chefe dos 400, que depois se tornaram o quê? O quê? Os valentes de Davi. Isso não é natural. Tem alguma coisa aí que aconteceu de diferente, porque este não é o curso natural dos relacionamentos humanos. E o que aconteceu em Adulão foi a oração do Salmo 142, com a minha voz ao Senhor eu clamei, com a minha voz ao Senhor eu supliquei. O que aconteceu em Adulão que mudou a história de Davi foi o Salmo 142. E o que é que fez Davi? Com a minha voz clamei, com a minha voz supliquei. Nós precisamos falar, nós precisamos confessar. Não é confessar pecado, não é só de pecado. A gente fala aqui de confissão num sentido mais amplo. Confessar aqui como admitir a sua situação. Você precisa abrir a boca e falar para Deus como é que está o teu coração, qual é a tua necessidade. Ah, mas Ele é onisciente, Ele sabe com certeza.
Mas você precisa confessar, não para que Deus saiba, você precisa confessar para que você saiba. Quando você abre os teus lábios e reconhece, quantas vezes eu orando a Deus, eu me dei conta do que eu estava passando, do que eu estava vivendo, quando eu abri os meus lábios e falei, derramei a minha queixa perante a sua face, expus-lhe a minha angústia. Eu acho lindo porque Davi não apenas expõe, Davi derrama. Porque um advogado expõe, e expõe bonito, ele te convence. Um advogado expõe com argumentos de autoridade, ele expõe com exemplos práticos, e ele convence quem está sendo ouvido, a quem ele está falando. E tem gente preocupada em tentar convencer a Deus, como se fosse capaz de argumentar com Deus. Lembra do jovem rico diante de Jesus? Mas tudo isso eu tenho observado, eu tenho feito. Ainda te falta uma coisa. O jovem rico tentando argumentar com Jesus, Jesus sabia que faltava alguma coisa na vida daquele jovem, ainda que ele cumprisse toda a lei. Faltava naquele jovem a rendição de coração. E que Davi teve, ele não apenas expôs, ele derramou. E quem derrama se rende. Quem se derrama diante do Senhor Deus não retém nada, não tem vergonha de nada, não tem protocolo, não tem preocupação o que Deus vai pensar de mim, ou o que vão achar, ou o que vão falar de mim. Quem derrama está numa situação tão excruciante que ele não se preocupa com o que estão pensando ou com o que estão achando. Ele se preocupa em se rasgar, em rasgar a sua alma perante o Senhor. Não tem restrições, não tenta se defender diante de Deus, não tenta se justificar. Justificar é isso, é tornar justo. Quem justifica não precisa de perdão. Quem se justifica não precisa de misericórdia. E a Bíblia diz que a um coração quebrantado e contrito o Senhor não rejeitará. Será que já não é tempo de você rasgar o teu coração diante de Deus e falar: Senhor, eu preciso da tua misericórdia. Eu não quero me justificar, eu não tenho explicações, chega de justificativas, eu quero o teu perdão, eu quero a tua misericórdia. Tenha compaixão de mim, bendito seja o nome do Senhor. Quando o meu espírito estava angustiado em mim, então conheceste a minha vereda. E eu vou caminhando para concluir. A primeira vez que eu li esse versículo eu fiquei intrigado, porque ele dá a impressão que o salmista está dizendo o seguinte: quando eu estava angustiado, o Senhor conheceu, tomou conhecimento, descobriu, ficou sabendo da minha vereda, do meu caminho, do meu trajeto de vida. Como se Deus tivesse descoberto, edita, descobrido, é impressionante. Como se Deus tivesse descoberto naquele momento qual foi o caminho do salmista. Só que esta expressão, então conheceste a minha vereda, é uma mesma expressão que é utilizada no discurso de Josué, por exemplo, capítulo 23 do livro de Josué, verso 14, quando Josué diz ao povo: olha, vocês bem sabem que nenhuma palavra do que Deus disse a respeito de vós caiu por terra. Esse bem sabem, essa mesma expressão, esse mesmo conhecer. E às vezes quando a tradução, a coisa para o português vem num linguajar que para nós soa alguma coisa diferente do que é realmente. Então o salmista está falando de um conhecimento por experiência própria, por vivência. Como Josué disse ao povo: vocês sabem que nenhuma palavra do que Deus disse caiu. Ou seja, vocês viveram as promessas, vocês viram acontecer. É isso que o salmista está dizendo para Deus: você vivenciou o meu caminho,
Você esteve junto, você viu as coisas acontecerem, você conhece o caminho da minha vida, sabe de onde eu vim, conhece os meus valores, conhece os meus sonhos, os meus objetivos, sabe o que eu imagino que seja o meu destino. É isso que ele está falando, de intimidade. É esse o Deus a quem você serve, é esse o Deus a quem você pode se dirigir nesta noite, como o salmista se dirigiu. Não é um Deus que descobriu hoje qual é o seu caminho, mas é um Deus que vivencia contigo cada passo da tua existência, cada passo, cada fase da tua vida. O Senhor vivencia e tem vivenciado contigo. A minha filhinha que estava aqui agora há pouco, foi apresentada aqui semana passada. A maioria de vocês, acho que quase todos já viram a Maria Alice. E a Maria tem uma pequena marquinha aqui no olho dela, no olhinho esquerdo dela. Durante o parto, surgiu um imprevisto, porque ela se movimentou, ela subiu, e os médicos tiveram que fazer alguns movimentos assim mais violentos, e para que ela pudesse se posicionar. E para quem assiste é feio, não é? Não sei quantos já viram, porque a gente vê um bebê, uma criaturinha tão delicada, para quem assiste é uma coisa impressionante, parece que vai quebrar o bebê, e é realmente uma coisa. E ela, em algum momento nessa situação toda, ela ficou com um pequeno vergãozinho no olho, e demorou para sair, e talvez agora nem exista mais, mas ela ficou um bom tempo com uma marquinha aqui no olho. Eu estou te contando essa história, você conhece agora essa história, só que eu vivenciei. Você conhece, você pode reproduzir exatamente como eu te contei, só que eu estava lá. O meu coração quase parou, foi o meu coração que quase parou. Quando ela chorou, me deu uma crise de pranto, como eu nunca lembro de ter tido na vida. Tamanha foi a ansiedade que me tomou. Você sabe porque é que ela tem a marquinha no olho, só que eu vivi, eu chorei, eu vivi junto, eu vi o que aconteceu. Você está entendendo qual é a diferença entre um Deus que descobriu, ficou sabendo qual era o caminho de Davi, e um Deus que vivenciou a vereda do salmista? Essa é a diferença. É um Deus que chora junto com você, é um Deus que sente a tua ansiedade. Não é que ele fica ansioso, mas ele sente a tua ansiedade. É um Deus que sente a tua aflição. É um Deus que sente, ele percebe, ele sente o teu desespero. É um Deus que caminha a cada passo ao teu lado. Bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Eu quero concluir as minhas palavras. O coral tem esse lindo hino que é o Salmo 142. Será que vocês podiam cantá-lo? Enquanto o coral vai cantar este hino, eu gostaria que você pusesse em prática o que nós acabamos de aprender, que você colocasse em prática na tua vida o que nós acabamos de aprender. Você que entrou aqui se sentindo tão traído, tão sozinho, você que olha em volta e vê tantos rostos amigos, mas continua se sentindo sozinho, você que só tem experimentado a ingratidão de pessoas para quem você um dia estendeu a mão. Aleluia, aleluia. É tempo de você sair da caverna como um vitorioso. Hoje é dia de você sair da caverna como um vitorioso. A força espiritual e moral dos valentes era Davi. É tempo de você sair da caverna um vitorioso, de abrir os teus lábios e começar a falar, começar a confessar e falar aquilo que sequer os teus amigos mais íntimos sabem. Abra os teus lábios, abra o teu coração diante de Deus. Ele quer ouvir o que está acontecendo com você. Aleluia, 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 aleluia. Será que você pode
tomar como exemplo o salmista e fazer deste hino o cântico da tua alma. Aleluia. E enquanto você faz isso, o Espírito Santo vai acalentando o teu coração, o Espírito Santo vai confortando a tua alma, o Espírito Santo está renovando a tua fé, o Espírito Santo está pondo nos teus lábios um sorriso que há muito tempo já não existia. O Espírito Santo está pondo nos teus lábios línguas estranhas que há muito tempo você não falava. Aleluia, aleluia. Curando almas feridas, o Senhor está curando corações aflitos. Receba paz, receba paz, aleluia. Receba a paz que excede a todo entendimento, aleluia. Nós temos entre nós nesta noite amigos, amigas, pessoas que estão nos visitando e que ouviram a palavra do Senhor e o Espírito Santo falou ao teu coração. Aleluia, aleluia. E você está dizendo consigo: nossa, que ambiente diferente, que ambiente gostoso, que ambiente... Eu tinha tudo para estar aqui aflito e angustiado, mas parece que esse ambiente transformou o meu coração e eu sinto paz. Aleluia. É a presença do Senhor neste lugar. E eu gostaria de abrir uma oportunidade para amigos, amigas que estão nos visitando nesta noite e que sentiram no seu coração o toque do Espírito Santo e desejam receber ao Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador. Aleluia. Você tem a oportunidade nesta noite de sair daqui outra criatura,
Você que tem andado em companhias tão difíceis, pessoas que te fazem tão mal, pessoas que te são tão pesadas. O salmista termina dizendo: os justos me rodearão, pois me fizeste bem. Deus quer mudar a tua existência por completo. Deus quer colocar ao teu lado pessoas que vão contribuir para a tua edificação, para o teu crescimento, para a tua salvação. Onde é que está uma pessoa, a primeira pessoa que deseja nesta noite receber ao Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador? Aonde você estiver, levante uma das suas mãos. Aleluia. Nós temos ali um amigo que está recebendo a Jesus como seu Salvador. A festa no céu, a festa no céu, a festa no céu e a alegria no coração da igreja. Aonde está a segunda pessoa que deseja receber ao Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador? Hoje é noite de salvação. Aleluia. A igreja nos ajuda em oração, e você dê uma olhadinha aí do seu lado, porque às vezes alguém pode se sentir inibida de vir à frente. Estenda as tuas mãos, seja um ombro amigo e traga esta pessoa que precisa da presença de Jesus na sua vida. Aonde está a segunda pessoa que deseja receber ao Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador? Aleluia, aleluia. Aqui nós temos mais um amigo que está recebendo ao Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador. Aleluia, aleluia, aleluia. Continue orando, continue orando. São os dois? Os dois estão recebendo ao Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador, é isso? Aleluia. Aonde está a terceira pessoa que nesta noite deseja receber a Jesus como seu único e suficiente Salvador? Nós não temos pressa, os nossos corações estão alegres e desejosos de que você tome esta decisão. Aleluia, aleluia. De Jesus, pecador vem para a luz que resplandeceu na cruz. Tu precisas de Jesus. Aqui nós temos mais uma vida que se rende aos pés do Senhor. É uma família, é isso? Aqui nós temos uma família que está recebendo ao Senhor Jesus como o seu único e suficiente Salvador. Que coisa linda, que cena maravilhosa. Como Deus é bom, como a palavra do Senhor Jesus Cristo é viva e eficaz. Aleluia, aleluia, aleluia. Aonde está a quinta pessoa que deseja receber ao Senhor Jesus como o seu único e suficiente Salvador? Aleluia, aleluia. Tu precisas de Jesus. Aleluia. Aqui nós temos uma quinta jovem que está recebendo ao Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador. Aleluia. Será que você pode adorar ao nome do Senhor? Será que você pode glorificar a Deus? Aleluia, aleluia. Eu preciso de Jesus. Precisas de Jesus, pecador vem para. Aqui nós temos a sexta vida recebendo ao Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador. Aleluia. Como eu disse,
nós estamos te esperando. Se você um dia se afastou dos caminhos do Senhor, hoje é noite de reconciliação.